Hoje o Conversas com Binder tem o enorme prazer de receber aqui o comunicador, apresentador da Rede Massa, o Mauro Miller. Eu que agradeço também. E eu queria que você contasse um pouco, para quem muita gente te conhece, né? Mas eu queria que você contasse como é que você começou na comunicação, Mauro. Caramba, bicho. Primeiro, boa noite, cara. Obrigado, Ângelo, pelo convite que você fez. Quando você fez o convite, eu falei, caramba, faz tempo que eu não falo com o Ângelo. E já que nós não estamos conseguindo falar pessoalmente, né, por uma série de razões, inclusive a pandemia, então é um prazer conversar com você aqui nessa live, tá bom? Eu espero que responder tudo, assim, tudo que você perguntar, eu vou responder sem problema nenhum. Cara, eu comecei com 15 anos de idade. Eu fui procurar trabalho, era moleque, eu treinava vôlei, adorava, sempre gostei de jogar voleibol. Eu treinava de noite, estudava de manhã. Meu pai estava sem grana, assim, a gente passou um período muito ruim, assim, de grana na família. E eu falei assim, eu vou procurar um emprego, né, cara? Vou fazer alguma coisa à tarde para eu ganhar um troquinho e não precisar incomodar meu pai para comprar um tênis, para ir para um final de semana, ir para balada e tal, né? E eu comecei a tocar também, tinha banda e tudo, né? Então, para comprar as coisas, pagar alguma coisa da banda, assim, eu queria ter uma grana, fui procurar emprego. Peguei o jornal ali, as tiras de jornal classificados, precisa-se de office boy. Aí eu peguei o jornal e partiu, fui lá ver o que era. Cheguei lá, era uma rádio. E aí o cara falou, olha, Mauro, chamava Pedro Persegona, o cara, eu tenho contato com ele até hoje. Ele falou, a vaga de office boy já foi preenchida. Eu tenho 2 vagas de operador de áudio, topa? Eu falei, mas o que é operador de áudio? E ele me ensinou a mexer na mesa. O Sérgio Persegona, irmão dele, era operador, também me ensinou. O Henrique, também operador, me ensinou a mexer e tal. Fiquei uma semana aprendendo, fiz o teste, passei. E aí eu comecei a trabalhar em rádio. Então foi assim que eu entrei no rádio, né? Sabendo que meu pai já tinha sido radialista, apresentador de televisão. Então eu tinha um professor em casa. E o que me apaixonou pela matéria, e eu comecei a me interessar por isso. Então esse foi o comecinho da coisa toda, né? Assim que eu comecei a trabalhar no rádio, para ganhar um troco, para ganhar uma grana, para começar a trabalhar, para ter meus primeiros trabalhos, e aí depois eu fui desenvolvendo. Dos 9, 10 anos de idade, eu tocava naquelas fanfarras da escola, né? Eu estudava, até a 6ª série, eu estudei em colégio particular. Meu pai tinha grana, podia pagar, e aí eu estudei no Erasto Gärtner, que é uma escola menonita que fica no Buqueirão. Aí eu estudei até a 6ª série lá. Da 7ª, 8ª em diante, o ensino médio, eu estudei em escola pública, e no ensino médio eu estudei à noite, eu mesmo paguei meus estudos. Aí, tocando em fanfarra, foi a primeira influência musical que eu tive, assim, né, para começar a tocar. E aí, quando eu fui para o Rotary Club tocar e aprender a tocar um instrumento, eu tocava trombone, é o trombone chamado trombone em dó, que é diferente do trombone de vara, que é a clave de Fá, que comanda a partitura do trombone. No trombone de dó, é a clave de sol e é a mesma partitura de um trompete, né? É a clave de sol. Então, é uma coisa técnica da música que não precisa ficar explicando aqui. E eu comecei a ter meus primeiros passos com a música, ali por 14, 15 anos de idade, época de escola mesmo. Aí, quando esses amigos do Rotary se reuniam fora do ambiente do ensaio da banda ali para tocar o hino nacional e os dobrados militares que eu tocava, a gente tocava Beatles e Rolling Stones na garagem da casa do Fernando. E aí eu comecei a me interessar em tocar numa banda. Aí também, nesse período, eu comecei a tocar bateria. E aí meu melhor amigo era baterista, e eu fui tocado da banda porque não tinha dinheiro para comprar uma bateria. E aí esse meu amigo tinha uma bateria, eu falei, vamos montar uma banda. Aí a gente montou a primeira banda chamada Anestesia. E aí a gente começou a tocar juntos, e aí eu não parei mais de fazer vocal, porque ele tocava bateria, eu comecei a fazer vocal, e aí eu comecei a fazer vocal, e aí até hoje eu tenho a banda Fundação Elétrica, onde eu faço vocal. E me conta uma coisa, também voltando, você apresentou o Som Iguaçu, que marcou a geração assim, dos anos 90 ali, né? Como é que era no Som Iguaçu? Você era cabeludo naquela época? Era outra época ali também, tudo. Como é que era aquela época? Eram clipes? Que era a temática ali? Vamos lembrar que ainda não tinha TV a cabo, não tinha a MTV, ainda não existia. Não existia, né? Então era TV aberta, você tinha que assistir ali a Band, o SBT, a Globo e a Manchete, né? Depois que veio a Record. Aí então as pessoas tinham essas opções de televisão para assistir ou ouvir o rádio para ouvir as músicas, né?
Então, tinha um programa já, existia o Som Iguaçu desde acho que o começo da década de 80, final da década de 70, já existia o Som Iguaçu. Foram vários apresentadores. O primeiro apresentador era o falecido Paulo Chaves, que é muito conhecido aqui ainda no mercado local, porque ele era também um músico, cantava, tinha o seu trabalho musical e era locutor de rádio e apresentador de televisão, assim como eu também fazia. No ano de 1991, era para ser o Marcelo Pera, que hoje está no rádio em Belo Horizonte, um baita de um profissional, um locutor super legal, que era da Transamérica. Eu trabalhava com ele na Transamérica. Ele fez o projeto Verão, que eram dicas de verão em drops na programação, e aí convidaram ele para apresentar o Som Iguaçu. Ele não podia apresentar o Som Iguaçu porque ele estava indo embora para trabalhar na Transamérica do Rio de Janeiro. E ele falou assim, olha, eu não vou poder aceitar o convite, mas eu tenho um cara aqui que eu acho que vocês vão gostar, porque ele tem mais ou menos o layout de juventude, ele é um bom locutor lá na rádio, eu posso apresentar ele para vocês? E ele me levou lá. Eu devo a ele essa oportunidade de entrar na televisão. O Marcelo me apresentou ao Marcos Antonello, e o Marcos Antonello fez um teste comigo, passei no teste e passei a apresentar o Som Iguaçu. De 91 a 97, eram videoclipes, e todo sábado eu tinha lá uma entrevista com 3 minutos mais ou menos de duração com uma banda. Quando não tinha uma banda nacional passando por Curitiba e que me dava entrevista, eu entrevistava bandas locais. Eu fazia questão de dar valor, até a direção da TV também me dava essa liberdade de apresentar as bandas locais para o público do Som Iguaçu. Então, assim, marcou uma geração de 91 a 97. Pega uma galera ali, né, que muita gente ainda se lembra, quem tem 40, 35, 30 anos de idade, ainda me para falando assim, cara, você não era aquele cabeludo que apresentava um programa de videoclipes? E aí o videoclipe se tornou uma coisa muito popular e fácil por conta da MTV, que era uma programação inteira dedicada a videoclipes. E aí os programas de TV aberta de videoclipe acabaram saindo do ar para dar espaço para outras coisas, né? A coisa foi evoluindo e o Som Iguaçu acabou saindo do ar em 97 e não voltou mais. E me diga uma coisa, você imaginava, agora você trabalha na Rede Massa lá, né, no show de bola, você imaginava qual que é a tua ligação com o esporte? Tem quase quantos anos o programa? Já 8 anos, né? 10 anos, ele fez agora em janeiro, 10 anos. Eu jogava vôlei, gostava de vôlei, não gostava de futebol, eu até reclamava. Quando eu era bem molequinho, assim, até dos 8, 9, 10, até os 12 anos de idade, eu até jogava um pouco de futebol e não era um mau jogador de futebol, não. Porque a galera do bairro sempre me convidava para jogar. Então significa que eu deveria dar um pontapé legal na bola, assim. Mas eu não era fã do futebol, eu era fã do vôlei mesmo. Eu joguei na seleção da escola, eu treinei na seleção de Curitiba na Praça Oswaldo Cruz. Não cheguei a jogar um jogo oficial, mas eu era um bom levantador de vôlei e o meu sonho era jogar vôlei e ser um professor de educação física. Essa é a minha relação com o esporte. Quando eu fui para o rádio, sempre foi música. Música, programa musical, programa de música, programa de dance music, programa de rock, aí com banda, sendo vocalista, né? Eu participava do circuito do som independente dos autorais aqui de Curitiba, então eu nunca dava muita bola assim, para a crônica esportiva. Aí eu fui coordenador da Rádio Transamérica de 99, finalzinho de 99 até 2006. Em 2001, a Transamérica de São Paulo implantou um sistema de crônica esportiva com uma equipe de esportes que começou a dar muito certo por lá. E aí o Rogério Afonso, que é o diretor da Rádio Transamérica, até hoje, ele chegou para mim e falou assim, Mauro, Guilherme lá em São Paulo, que era o superintendente, falou para a gente montar o Transamérica Esportes aqui. E eu fui contra. Eu falei, não, vamos tirar a música do ar, colocar blá, 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 falando de futebol, putz, que nem rádio AM, não, você tá louco, não vamos fazer isso. Ele falou assim, Mauro, seguinte, cara, você é o coordenador da rádio, eu gostaria que você participasse do projeto, porque a gente precisa trazer essas pessoas, a gente vai contratar, o Rogério Afonso se encarregou da contratação da equipe, e você vai fazer as vinhetas, vai montar o formato, e ele me deu gravações da Transamérica em São Paulo para eu ver como é que era. Aí eu, muito a contragosto, levei esse material para casa e comecei a estudar. Daí eu voltei para ele e falei assim, tá bom, beleza, vamos fazer o projeto. Só que é o seguinte,
Eu quero fazer um projeto para chutar o balde, para arrebentar a boca, para fazer um troço diferente, muito baseado no que a Transamérica apresenta hoje na sua programação. Era promoção, muita promoção, música, muita música e humor, muito humor. Era o sucesso da Transamérica nesse período, era fazer tudo isso. Falei, quero colocar o esporte para jogar o nosso jogo aqui, com humor, com música e esporte. Se for assim, eu topo. Ele topou e a gente fez, né? Então a gente acabou até mudando o comportamento da crônica esportiva de Curitiba, do estado, e muita gente diz, eu não sei porque eu não pesquisei isso, muito diz que a gente mudou o formato de rádio esportivo no Brasil. Essa foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.